Capítulo 14. Sétimo Príncipe. A pessoa que tinha vindo era um jovem de cerca de 15 anos. Ele estava vestindo mantos amarelos e uma coroa de ouro muito impressionante. Saudações, Sétimo Príncipe. Todos se ajoelharam apressadamente quando o viram chegar. Até mesmo Xi Feng se ajoelhou extremamente sem vontade. O nome do jovem era Xu Feng. Ele era o sétimo filho do atual imperador do Phoenix Cry Empire, o mais novo de seus filhos. Os rumores eram de que quando ele nasceu, o imperador Xu Tiankou já havia entrado em reclusão. Mesmo agora, ele ainda tinha que sair dessa reclusão e então Xu Feng nunca conheceu seu pai. Long Shen tinha ouvido bastante sobre Xu Feng. Ele sabia que era filho da imperatriz do Palácio Ocidental e era muito mimado. Ele era extremamente dominador e irracional, e além do príncipe herdeiro, supostamente não havia ninguém que ele temesse. Ninguém poderia adivinhar por que ele veio aqui hoje. Mas quando Long Shen viu Zhu Yaoyang ao seu lado, ele imediatamente soube que era outro ataque contra ele. De acordo com a etiqueta imperial, todos os filhos nobres tinham que se ajoelhar ao ver os príncipes reais. Fat Yu, Xi Feng e todos os outros estavam todos ajoelhados. A menos que eles atravessassem o reino da condensação do sangue, não havia como evitar isso. Long Shen franziu a testa. Algum parente aleatório queria forçá-lo a se ajoelhar. Além de sua mãe e pai, outra pessoa que poderia forçar Long Shen a se ajoelhar ainda não havia nascido. Xu Feng olhou indiferentemente para todos, mas sua expressão imediatamente escureceu quando viu Long Shen sentado lá agindo todo grandioso. Que ousado Long Shen! O sétimo príncipe está aqui, mas você se recusa a seguir a etiqueta e se ajoelha. Você está tentando se rebelar. Zhu Yaoyang e os outros ao redor do sétimo príncipe nunca esperavam que Long Shen fosse assim e, na verdade, se recusam a se ajoelhar para o sétimo príncipe. Wang Ma, que já havia levado um golpe de Long Shen, comemorou por dentro quando viu isso. Ele foi o primeiro a gritar contra ele para dar uma má fama a Long Shen. Os outros ficaram extremamente assustados com suas ações, especialmente o gordo e o resto. Todos começaram a suar profusamente. Batalhas entre herdeiros nobres eram coisas pequenas. Mas se você cometeu uma ofensa contra o sétimo príncipe, pode muito bem ser executado. As ações de Long Shen foram extremamente rebeldes. Zhu Yaoyang ficou animado. Ele tinha uma ligeira amizade com o sétimo príncipe. De vez em quando, ele acompanhava o príncipe idiota para comer ou se divertir. Ele teve um pensamento repentino hoje para trazer o sétimo príncipe para ver se ele poderia suprimir Long Shen. Desde que Long Shen derrotou Li Hao, sua fama disparou na capital imperial. Quanto a Zhu Yaoyang e os outros, eles receberam um tapa na cara, pois colocaram praticamente todo o seu dinheiro na vitória de Li Hao. Seu grupo geralmente passava todo o tempo entregando-se à bebida e ao prazer, agora que tinham perdido todo o seu dinheiro, esses dias estavam perdidos. Ele não esperava que a situação atual fosse realmente melhor do que ele imaginava. Não havia necessidade de ele mesmo instigar nada, Long Shen já havia provocado a ira do sétimo príncipe. Ouvindo o rugido irritado de Wang Ma que deveria incitar a raiva do sétimo príncipe, Long Shen sorriu desdenhosamente. Em uma voz falsa e preocupada, ele perguntou, Wang Ma,
qual é o gosto de Li Hao? Vendo o quão saudável e gordo você é, eu diria que aquele ovo que você comeu lhe caiu muito bem. A expressão de Wang Ma mudou imediatamente. Seu estômago se revirou violentamente. O que aconteceu então deixou para trás um sabor forte. Agora, sempre que ele comia, ele sempre pensava no que tinha acontecido naquele dia e involuntariamente vomitava tudo de volta. Ele era basicamente incapaz de comer qualquer coisa devido a essa memória. Na verdade, ele obviamente já havia perdido peso, então as palavras de Long Shen eram obviamente sarcásticas e pretendiam insultá-lo. Seu rosto ficou roxo de raiva, mas ele não se atreveu a dizer uma única coisa. Ele estava fazendo o possível para controlar o estômago e temia que, se abrisse a boca, começasse a vomitar. Long Shen, um pequeno herdeiro nobre como você, sem um posto oficial ou qualquer conquista, ousa não se ajoelhar ao ver este príncipe, o sétimo príncipe exigiu com raiva. O sétimo príncipe era normalmente arrogante e mimado, e mesmo seus companheiros príncipes e princessas não desejavam provocá-lo. Ele naturalmente foi incapaz de conter sua raiva ao ver um pequeno herdeiro nobre ser tão rude com ele. Olhando para trás para este jovem cujas feições de bebê ainda não haviam diminuído, Long Shen disse com indiferença: "Você é apenas uma criança, então não vou me incomodar com você. Vá correndo de volta para onde você veio." O que? As expressões de todos mudaram. Long Shen estava pedindo a morte. Se ele não tivesse se ajoelhado, então a punição normal era, no máximo, ficar preso por alguns dias. Mas agora que ele havia dito uma coisa tão insultante, era a pena de morte. Long Shen enlouqueceu. Você está pedindo a morte. Prenda-o para mim. O sétimo príncipe ordenou com raiva às pessoas ao seu redor. Essas pessoas eram todas do grupo de Juyaoyang, e todos comemoraram quando ouviram as ordens do sétimo príncipe. Sem sequer pensar, todos eles atacaram Long Shen. Eles podem ter algumas dúvidas em tempos normais, mas com a ordem do sétimo príncipe, eles não precisam mais se preocupar. Com um torcedor tão forte, mesmo que eles matassem Long Shen aqui e agora, não haveria nenhuma punição. Enquanto eles avançavam, Long Shen chutou a mesa à sua frente. Aquela mesa era feita de madeira com mais de 1000 anos e era pesada como ferro. Seu peso foi chocante, mas ainda foi enviado voando por Long Shen em direção às pessoas que atacavam. Juyaoyang suportou o peso da mesa, rugindo e usando toda a sua força para socar a mesa. Com um estrondo, aquela mesa robusta foi pulverizada pela força de Juyaoyang. Ele era definitivamente digno de ser uma pessoa forte no sétimo estágio celestial da condensação de Qi. Seu poder definitivamente chocaria as pessoas comuns. Mas Juyaoyang ainda estava atrasado pela mesa, e Wang Ma passou por ele e foi o primeiro a alcançar Long Shen. Olhando para esse idiota correndo em direção a ele com raiva, um sorriso estranho apareceu no rosto de Long Shen antes que ele desse um soco. Sua velocidade era praticamente inconcebível. Ninguém o viu se mover antes de ouvir o soco de Long Shen acertar o rosto de Wang Ma. Wang Ma foi enviado voando em um arco gracioso pelo ar. Mas o mais chocante foi que, quando ele voou, uma dúzia de dentes foram espalhados de sua boca. Seu corpo bateu em uma parede e ele desmaiou. Mas sua boca ainda estava bem aberta,
e todos podiam ver claramente que agora ele estava completamente desdentado. Zhu Yaoyang parou um pouco quando viu Wang Ma voando. Embora a base de cultivo de Wang Ma não fosse tão alta, para ele ser manuseado tão facilmente ainda o preocupava. Mas não era hora de recuar. Zhu Yaoyang rugiu, e o poder de um sétimo cultivador de condensação de Ti do estágio celestial explodiu. Punho sextuplo Yang. Um punho seguiu junto com o grito de Zhu Yaoyang, seu punho coberto com uma fraca luz verde de sua habilidade de batalha. O sextuple Yang Fist foi um dos movimentos de finalização de Zhu Yaoyang que ele praticou por um longo tempo. Um punho tinha a força de meia tonelada. Sem qualquer hesitação, Long Shen enviou uma palma para receber seu punho. Quando o punho e a palma se encontraram, a energia explodiu em todos os lugares. Mas o que deixou as pessoas estupefatas foi que o punho imparável de Zhu Yaoyang foi indiferentemente golpeado por Long Shen. Como isso é possível? Zhu Yaoyang foi o mais assustado aqui. Ele sentiu como se seu punho tivesse encontrado uma enorme montanha, e a boca do estômago começou a doer. Quanto a Long Shen, ele não piscou um olho. Ele disse friamente: agora é minha vez. Zhu Yaoyang. Zhu Yaoyang de repente ficou dormente. Ele sentiu como se estivesse sendo encarado por uma enorme fera cruel. Seu coração pulou violentamente quando ele recuou apressadamente. Mas ele foi incapaz de fazê-lo. Long Shen agarrou seu punho com força, e não importa o quanto ele lutasse, ele era como uma libélula tentando sacudir uma árvore, incapaz de movê-lo nem um pouco. Zhu Yaoyang ficou completamente surpreso. O que era esse poder? Long Shen era um monstro em forma humana. Sem o menor uso de sua base de cultivo, ele o suprimiu completamente apenas com a força de seu corpo físico. Mas Zhu Yaoyang também era uma pessoa forte. Ele havia seguido o povo de seu pai para matar uma besta mágica antes. Ele era alguém que tinha visto sangue e não entraria em pânico diante do perigo. Vendo que ele era incapaz de escapar do aperto de Long Shen, ele levantou a perna e chutou o estômago de Long Shen. Este foi um ataque extremamente cruel, mas Long Shen nem olhou para aquele chute. Usando uma única mão, ele bloqueou. Com um rugido alto que sacudiu os tímpanos das pessoas, Long Shen levantou Zhu Yaoyang bem alto no ar. Na frente dos olhares horrorizados de todos, Long Shen jogou Zhu Yaoyang no chão. Bang! O chão inteiro tremeu e, ao mesmo tempo, o som de ossos quebrando fez com que todos ficassem frios. Zhu Yaoyang vomitou 3 bocados de sangue, além de inúmeros pedaços de alguns de seus órgãos internos. Ao vê-lo vomitar sangue e o chão esmagado, todos ficaram em completo silêncio. Long Shen finalmente sentiu um nó de raiva dentro dele sendo liberado. Essa raiva estava fervendo há muito tempo. Ao longo desses anos, a pessoa que ele mais odiava era Zhu Yaoyang. Ele era como um pesadelo sem fim que o atormentava o dia todo. O salão inteiro ficou em silêncio por um tempo, incluindo o sétimo príncipe. Todos os nobres herdeiros que vinham correndo em sua direção engoliram em seco, seus corpos tremendo involuntariamente. Quanto a Long Shen, ele manteve uma expressão calma durante todo o calvário. Mas quanto mais calmo ele parecia, mais assustador ele era para os outros. A impressão que ele deu aos outros foi a de um deus da morte impiedoso. Long Shen não pôde deixar de sorrir quando olhou para Zhu Yaoyang.
Voltando seu olhar para o sétimo príncipe, ele lentamente começou a se aproximar. O sétimo príncipe sempre foi mimado. Ele havia intimidado muitas pessoas, mas quanto a ser intimidado, isso nunca havia acontecido antes. Vendo Long Shen se aproximar com um sorriso maligno, seu rosto imediatamente ficou branco. O que você está pensando? Voltam. Sua voz estava tremendo de medo da intenção de matar gelada nos olhos de Long Shen. Ele sentiu como se uma faca estivesse sendo colocada em sua garganta. Era como se Long Shen desejasse, sua cabeça rolaria para o chão. Long Shen não disse nada. Seu sorriso ainda estava assustadoramente calmo enquanto ele caminhava lentamente. Agora todos estavam atordoados. O que Long Shen planejava fazer? Ele estava planejando matar o sétimo príncipe. Não, não venha. O sétimo príncipe recuava continuamente, mas agora suas costas pousaram em um canto, e não havia mais para onde correr. Vendo Long Shen se aproximar cada vez mais, os olhos do sétimo príncipe se encheram de medo. Ele podia sentir o cheiro da morte. Você não deveria ter me forçado. Não me culpe. Long Shen lamentavelmente balançou a cabeça. Sua mão lentamente alcançou suas vestes antes de seu punho de repente se aproximar do rosto do sétimo príncipe. Não? O sétimo príncipe emitiu um grito aterrorizado que reverberou por todo o salão de literatura. Capítulo 15. Dividir os céus. Não? O uivo miserável do sétimo príncipe ecoou por todo o salão de literatura. Os corações de todos estavam pulando descontroladamente. Long Shen estava realmente planejando se rebelar. Mas o que deixou todos embasbacados foi que a mão de Long Shen parou diante do rosto do sétimo príncipe. O sétimo príncipe já havia fechado os olhos com medo, mas depois de esperar um pouco sem sentir dor, acabou abrindo-os. Ele viu que Long Shen estava segurando um tablete de jade e estava sorrindo levemente. Comparado com o anterior que parecia um deus da morte, ele era uma pessoa completamente diferente. Sétimo príncipe, olhe atentamente. Esta é a placa de identificação de um alquimista. Então me diga, eu ainda preciso me ajoelhar para você. O sétimo príncipe já estava morrendo de medo, então como ele poderia se incomodar em verificar se o tablet era falsificado ou não? Não há necessidade disso, o sétimo príncipe olhou para Long Shen assustado. Quando ele sentiu a intenção de matar desenfreada de Long Shen, ele sentiu o medo da morte. Para um príncipe mimado como ele, o fato de não ter se molhado já era um ponto de coragem para ele. Muito obrigado pela compreensão, sétimo príncipe. Long Shen sorriu. Tudo o que você tinha que fazer para lidar com alguns pirralhos era assustá-los um pouco. Mesmo com uma tabuinha de alquimista, não havia como alguém se atrever a agir assim com um príncipe imperial. Afinal, esta era a capital imperial do Fênix Cry. Deixe-me ajudá-lo a se levantar. Long Shen lentamente estendeu a mão. O sétimo príncipe estava tão assustado que agora estava sentado no chão. Tendo ficado assustado assim, ele momentaneamente não reagiu antes de agarrar nervosamente a mão estendida. Afinal, ele era um príncipe real. Se Long Shen realmente fez com que o sétimo príncipe ficasse com raiva dele, então isso estaria apenas jogando nas mãos de Zhu Yaoyang.
Embora Long Shen realmente não se importasse com isso, ser manipulado por pessoas certamente não era uma sensação boa. Ele agindo assim agora estava dando ao sétimo príncipe uma saída. O sétimo príncipe tinha apenas 15 anos e, embora fosse arrogante, não havia experimentado muita coisa. Agora, sob as ações do policial mau de Long Shen, ele estava completamente perdido. Depois que ele se levantou, ele não sabia o que dizer. Sétimo príncipe, você quer se sentar conosco? Perguntou Long Shen. Ah, não, não, eu tenho algumas coisas para fazer, então eu vou. Depois de dizer isso, o sétimo príncipe rapidamente se virou e saiu. Mas assim que saiu do salão de literatura, o sétimo príncipe sentiu que suas pernas estavam moles. Agora havia um grande medo de Long Shen em seu coração. Aquele sorriso calmo do Deus da morte dele o fez sentir que sua vida ou morte estava inteiramente nas mãos de Long Shen. Vendo o sétimo príncipe partir, Long Shen também se virou para olhar para o grupo de herdeiros nobres que anteriormente haviam participado de atacá-lo. Depois de vê-lo bater em Juyaoyang a um estado tão miserável, todos ficaram aterrorizados e imóveis. Vendo Long Shen virar o olhar para eles, suas expressões mudaram e eles recuaram. Long Shen não se dava ao trabalho de lidar com tal grupo de pessoas. Embora eles já tivessem intimidado Long Shen, o atual ele não estava mais no mesmo nível que eles. E assim a amargura e a raiva que ele sentia também não eram mais tão fortes. Ele caminhou lentamente até Juyaoyang, cuja respiração estava se tornando cada vez mais superficial. A luz em seus olhos estava desaparecendo como se ele pudesse morrer a qualquer momento. Long Shen, você não deveria matá-lo. Vamos mandá-lo para a guilda dos alquimistas. Eles devem ser capazes de curá-lo, aconselhou Shifeng. Afinal, este lugar não era a arena marcial. Esta foi uma luta privada, e se alguém morresse, Long Shen não seria capaz de escapar da punição. Não se preocupe. Olha, suas sobrancelhas são como grama bagunçada, sua testa está praticamente afundada. Uma pessoa pequena como ele não morreria tão facilmente. Sua tez ainda está rosada, está vendo? Disse Long Shen. Fat Yu e os outros ficaram sem palavras. Juyaoyang era realmente um jovem bonito, então as descrições de Long Shen estavam claramente erradas. Essas mudanças foram causadas pela força com que Long Shen o jogou no chão. Quanto à sua expressão ainda ser rosada, isso foi devido a ser sufocado com seu próprio sangue. Sim, era rosado, mas na verdade era quase roxo. Era completamente diferente da tez rosada de alguém saudável. Alcançando suas vestes, ele tirou uma pílula medicinal e colocou na boca de Juyaoyang. Tapa. Long Shen deu 2 tapos no rosto de Juyaoyang, forçando a pílula medicinal em sua garganta. Embora Long Shen odiasse Juyaoyang ao extremo, ele ainda se lembrava de agir corretamente. Era verdade que ele havia ferido gravemente Juyaoyang, mas ele definitivamente não o deixaria morrer. Com sua medicina de cura pessoalmente refinada, seus órgãos internos estariam todos protegidos. Quanto às feridas externas, bem, esses eram o problema da família Zhu. Tudo o que Long Shen precisava era que ele não morresse. Vocês, se não querem que Juyaoyang morra, apressem-se e tragam-no embora, disse friamente Long Shen aos nobres herdeiros que estavam ali em estado de choque.
Só então eles se recuperaram e cuidadosamente levantaram Juliaoyang em uma mesa e o levaram embora. Eles também trouxeram convenientemente Wang Ma, que estava inconsciente contra a parede. Você e você. Venha limpar o sangue no chão. Long Shen apontou para vários outros herdeiros nobres. Essas pessoas costumavam zombar de Long Shen antes, e embora Long Shen não estivesse planejando atacá-los, fazê-los fazer algum trabalho para ele também aliviou um pouco de sua raiva. Todas as pessoas apontadas por Long Shen estremeceram incontrolavelmente. Não ousando fazer um único som, todos eles rapidamente limparam tudo com diligência. Em pouco tempo, o chão estava completamente limpo e até os dentes de Wang Ma foram encontrados. O que estava fora das expectativas de Long Shen era que o velho conferencista só veio 1 hora depois que a limpeza foi feita. Aquele palestrante olhou para Long Shen confuso por um momento antes de começar sua palestra. Long Shen não pôde deixar de xingar. Aquele velho bastardo foi definitivamente pago por Juliaoyang. Caso contrário, não havia como ele chegar tão tarde. Ele pensava originalmente que todos os estudiosos eram boas pessoas por dentro, mas esse pensamento dele foi quebrado hoje. Sentindo-se enganado, a boa impressão que Long Shen teve do velho foi completamente perdida. Depois de aguentar a palestra chata e almoçar, todos eles correram para o Beta Skill Pavilion. Fetio e os outros não foram, eles estavam indo para casa para tomar o remédio. Ver as ações de Long Shen hoje os chocou, mas, ao mesmo tempo, lhes deu esperança para seu próprio futuro, então eles não podiam esperar mais. Long Shen examinou várias habilidades de batalha, mas sentiu que todas eram inadequadas. Habilidades de batalha comuns não eram mais dignas da atenção de Long Shen. Ele leu as habilidades de batalha muito rapidamente e, em apenas 2 horas, 900 habilidades de batalha foram lidas por ele sem que uma única o satisfizesse. Não admira que fossem livres para eles, todas elas eram habilidades de batalha lixo. Alguns eram fragmentários ou excessivamente complicados, embora também não fossem muito fortes. Mas o segundo andar do Beta Skill Pavilion só podia ser acessado por especialistas em Blood Condensation. Habilidades de batalha adicionais de nível tão baixo não eram de muita utilidade para Long Shen. Para o movimento, ele tinha o Windchasing Steps, e para a batalha, ele tinha o Spirit of the Bull. Mesmo as melhores habilidades de batalha neste andar não eram muito melhores do que elas, então aprendê-las seria de uso mínimo. Long Shen não pôde deixar de suspirar. Ele estava prestes a desistir de perder tempo aqui quando seu olhar de repente caiu no canto inferior de uma estante. Outras estantes estavam todas devidamente alinhadas para que cada livro tivesse seu próprio espaço, mas aqui havia uma pilha aleatória de tomos. Elas também eram habilidades de batalha, mas algumas já estavam rasgadas e outras incompletas. Em suma, eles eram lixo, mas jogá-los fora seria muito desperdício. Assim, eles tinham acabado de deixá-los neste canto. Uma certa página chamou a atenção de Long Shen quando ele olhou para aquele canto. Aquela página de couro de animal estava muito desgastada, mas com a poderosa força espiritual de Long Shen, ele sentiu uma aura extremamente antiga vindo da página. Ele estendeu a mão e pegou a página da pilha de lixo. Mas quando o fez, seu coração estremeceu.
Talvez outros não soubessem o que havia de tão diferente nessa pele de animal. Mas com sua poderosa força espiritual, ele podia sentir claramente um poder aterrorizante vindo dele. As marcas na página já estavam arruinadas e desbotadas. Tinha sido claramente erodido por incontáveis anos de tempo. Long Shen adivinhou que o dono dessa pele de animal era uma existência extremamente aterrorizante. Caso contrário, não haveria uma vontade tão aterrorizante deixada para trás depois de todos esses anos. Era completamente ridículo que uma coisa tão aterrorizante agora tivesse sido jogada com o lixo. Long Shen apressadamente começou a estudá-lo. Tudo o que havia ali era um diagrama, com as palavras no diagrama sendo extremamente antigas e borradas. Foram 3 palavras. Dividir os céus. Que título absolutamente dominador para uma habilidade de batalha. Isso foi simplesmente muito arrogante, não foi? Long Shen franziu a testa quando olhou para o diagrama. Tudo o que ele podia ver era que havia 9 pontos nele. Entre os 9 pontos havia alguns fios indistintos, mas era muito antigo e ele não sabia dizer se era originalmente assim ou devido às rachaduras da idade. Acabou o tempo. Todos os herdeiros nobres devem guardar seus manuais. Uma voz fria soou neste exato momento. Todos não podiam deixar de suspirar, o tempo passou rápido demais. Eles só podiam vir aqui uma vez por mês. Olhando para a página arruinada em suas mãos, Long Shen não conseguiu se separar dela. Seu tempo era precioso demais, e ele não podia esperar mais um mês. Vendo todos partirem, Long Shen começou a caminhar lentamente com eles, mas manteve o couro arruinado do animal em suas mãos. A expressão do especialista em condensação do sangue ficou mais fria, mas Long Shen falou antes dele. Senhor, eu quero trazer esta página de couro de animal destruída de volta para casa para estudar. Além disso, por favor, aceite isso. Não deixando que ele se recusasse imediatamente, Long Shen primeiro pegou uma pílula medicinal para ele. O especialista em condensação do sangue estava prestes a repreendê-lo quando percebeu o que era a pílula medicinal. Estendendo a mão para pegá-lo, ele ficou surpreso ao descobrir que era uma pílula de condensação de sangue. Era precisamente o que um cultivador de condensação de sangue como ele exigia. E o mais importante, esta era uma pílula de condensação de sangue de grau médio. Era dezenas de vezes mais valioso do que as pílulas de condensação de sangue comuns. Os cultivadores da condensação do sangue precisavam tomar emprestado o Ti espiritual do céu e da terra para melhorar seus vessos sanguíneos, permitindo que seu sangue e Ti se tornassem mais dominantes e fortalecessem seu corpo físico. Quanto à pílula de condensação do sangue, pode aumentar a eficiência de condensar o sangue várias vezes. Essa pílula poderia economizar pelo menos meio ano de trabalho. A expressão do especialista mudou diante disso e, no final, ele não conseguiu resistir ao fascínio dessa pílula medicinal. Lembre-se, eu não vi nada. Como Long Shen não entendeu o que ele estava dizendo. Se ele fosse descoberto, ele não admitiria nenhuma falha e Long Shen seria acusado de roubo. Long Shen simplesmente aceitou isso. Somente depois que Long Shen saiu com a pele do animal, o especialista examinou cuidadosamente a pílula de condensação do sangue em sua mão. Eu realmente nunca teria imaginado que ele tinha um tesouro assim. Eu tenho que descobrir mais sobre ele.
Depois de dizer isso, o especialista em condensação de sangue desapareceu no pavilhão de habilidades de batalha. Long Shen foi direto para casa. Desde que ele se atreveu a tirar a pílula de condensação do sangue, ele naturalmente não tinha medo de qualquer investigação. O atual ele precisava que outros soubessem que ele era um alquimista, próximo ao grande mestre Yun Ti. Espero que isso evite mais problemas. Usando esse método, ele estava dizendo a seu inimigo desconhecido que ele, Long Shen, não era mais a mesma pessoa. Se quisessem trazer batatas fritas para lidar com ele, teriam que pensar nas consequências. Enquanto caminhava de volta, Long Shen estava continuamente contemplando quem estava atrás das cortinas. Em algum momento, ele acabou entrando em um pequeno beco. De repente, uma enorme rede desceu do céu. Antes que Long Shen pudesse reagir, ele foi completamente envolvido e levado embora. Capítulo 16. Inimizade com uma princesa. Assim como Long Shen estava se perguntando como ele poderia puxar o mestre de marionetas por trás das cortinas, uma enorme rede desceu de cima e o prendeu completamente antes que ele pudesse reagir. O design da rede era extremamente intrincado. Ele imediatamente se apertou assim que envolveu Long Shen, prendendo-o firmemente dentro. Assim que Long Shen estava prestes a lutar, ele foi lançado no ar. Só agora ele percebeu que havia um enorme alquiagle acima de sua cabeça. O alquiagle não era uma besta mágica, mas uma besta selvagem normal. Mas devido ao quão grande e dócil era o favorito dos especialistas. Este alquiagle era claramente apenas uma montaria, mas era tarde demais para qualquer arrependimento de Long Shen. Ele tinha sido descuidado e merecia ter sido enlaçado. Subindo centenas de metros no ar, Long Shen se sentiu enjoado só de olhar para baixo e não se atreveu a se mover um centímetro. Ele esperava que a rede fosse forte o suficiente. Se ele quebrasse e Long Shen acabasse caindo no chão dessa altura, nem 10 vidas seriam suficientes. Cair de tal altura o transformaria em uma pasta chata. Que escravo ousado para ousar intimidar meu irmãozinho. Uma voz clara e adorável soou do alto do alquiagle. A voz era muito bonita, mas a raiva contida nela fez com que Long Shen percebesse algo. A situação definitivamente não era boa. Não importa o quanto Long Shen tentasse se mover na rede, ele não conseguia ver quem estava no topo do alquiagle. Ele estava com medo de dizer qualquer coisa porque se essa mulher o soltasse com raiva, ele estaria ferrado. Long Shen fechou a boca e não disse nada, deixando a pessoa assumir que estava com medo. A mulher também não disse nada em resposta ao silêncio de Long Shen. Vendo uma grande montanha, ela incitou sua montaria a sobrevoar. Aquela montanha era exatamente Sunset Mountain, mas a situação era completamente diferente de quando Matt o trouxe. Da última vez ele estava em cima de uma montaria, desta vez ele foi carregado por em uma armadilha. Além disso, desta vez a descida foi extremamente instável, muito longe da descida lenta e estável da última vez. O tratamento desta vez também não foi tão bom. Quando faltavam apenas 30 metros, Long Shen foi derrubado. Embora tivesse feito alguns preparativos e protegido seu corpo, ser jogado de tal altura ainda lhe causava uma tontura extrema. Seu escravo descarado. Se eu não lhe der uma lição adequada hoje, você não saberá respeitar seus mestres.
A fúria brilhou nos olhos de Long Shen. Agora que eles estavam no chão, se ele não torcesse o nariz dela corretamente, então ela não saberia quem era seu mestre Long. Embora ele soubesse que ela era uma mulher, quando seus olhos finalmente caíram sobre ela, ele ficou completamente chocado. Ela era uma jovem esbelta de 17 anos com grandes curvas em todos os lugares certos. Ela estava vestindo uma túnica branca com um cinto de jade que fez com que seu peito ficasse ainda mais pronunciado. O que mais surpreendeu Long Shen foram suas sobrancelhas esbeltas, seus olhos cor de pêssego, seu nariz de jaspe e sua boca pequena que tinha um traço de raiva que lhe dava um tipo diferente de beleza. Ei, escrava, onde você pensa que está procurando? Com raiva disse a mulher quando viu os olhos de Long Shen continuamente vagando ao seu redor. Sua raiva originalmente desvanecida foi mais uma vez despertada quando ela o chamou de escravo novamente. Long Shen zombou: menina, você tomou as drogas erradas. Ou você comeu tanto que começou a falar besteira. Por que você me trouxe aqui? Ou será que você ficou tão seduzido pela aparência desse mestre que não consegue deixar de querer seguir o caminho errante? A expressão zangada e arrependida que ele tinha junto com suas palavras irritou tanto a mulher que todo o seu rosto ficou vermelho. Seu bastardo sem vergonha! Você se atreveu a intimidar meu irmãozinho. Hoje, vou aliviar a raiva do meu irmão por ele. E com um rosto como o seu, mesmo que esta senhora ficasse cega, eu nem pensaria em você, retrucou a mulher com raiva. Seu irmãozinho. Long Shen estava um pouco confuso. Meu irmãozinho é o 7º príncipe Shu Feng. Estou me vingando de você por assediá-lo hoje. Aquela mulher era a irmã de sangue de Shu Feng, Shu Yao. Ela era a 3ª princesa do Império. O Phoenix Cry Empire tinha 7 príncipes e 3 princesas, e Shu Yao e Shu Feng eram os mais jovens deles. Shu Yao tinha visto Shu Feng chegar em casa completamente assustado e agindo de forma muito estranha. Quando perguntado qual era o problema, Shu Feng ficou tão assustado que não contou nada a ninguém. Shu Yao soube do que aconteceu por outros meios. Ela rapidamente soube que o nobre herdeiro do Marquês Selvagem havia convidado Shu Feng e, a partir daí, ela rapidamente descobriu tudo o que havia acontecido. Como sua irmã mais velha, Shu Yao se recusou a deixar o assunto de Long Shen assustar Shu Feng. Mas como princesa, ela não podia agir excessivamente em público, então ela capturou Long Shen secretamente a caminho de casa. Long Shen estava ocupado pensando em outras coisas e não esperava receber uma ação dentro da capital imperial. Devido a sua guarda estar baixa, ele foi completamente enredado na armadilha de alguém. Eu me lembro de que não fiz nada com seu irmãozinho, franziu o senho Long Shen. Seu escravo, você assustou meu irmão. A pena para isso é a morte. Você nem entende quem é realeza e quem não é, perguntou friamente Shu Yao. Sendo repetidamente chamado de escravo, a raiva de Long Shen aumentou e ele amaldiçoou: sua mulher idiota, não pense que só porque você é uma dama eu não ousaria lidar com você. Não pressione o mestre Long, ou o mestre Long não hesitará. Você, seu bastardo absoluto. Em toda a vida de Shu Yao, não houve ninguém que falaria com ela assim. Seu corpo inteiro estava tremendo de raiva por ter sido amaldiçoado por Long Shen. Uma palmeira de jade desceu para atacar Long Shen.
O que surpreendeu Long Shen foi que Shuiao era na verdade uma pessoa forte no 9º estágio celestial da condensação de Qi. Essa palma carregava consigo uma explosão ardente, e o mais surpreendente era que era pelo menos uma habilidade de batalha mortal de nível médio. Long Shen foi capaz de sentir uma estranheza daquela palma e, embora não estivesse com medo, preferiu não colidir com ela usando força bruta. Apenas quando a palma de Jade estava prestes a pousar em Long Shen usou seu rápido trabalho de pés e empurrou levemente sua mão, fazendo com que sua palma se alargasse e não batesse em nada. Long Shen despachou gentil e facilmente o ataque de Shuiao que continha todo o seu poder. Toda a sua força parecia ter atingido um punhado de algodão e se dissipou. Bastardo, você se atreve a correr. Shuiao se enfureceu e rapidamente se virou no chão. Ela era como uma borboleta graciosa quando mais uma palma disparou em direção a ele. Long Shen ficou mais uma vez enfurecido por seus insultos. Como uma mulher tão bonita pode dizer coisas tão vulgares? Mas apesar de seu estômago cheio de raiva, ele não poderia ser tão implacável com uma mulher tão bonita. Se fosse Zhao Liaoyang, ele já teria sido completamente pisoteado. Ele continuou a se esquivar várias vezes, percebendo que, embora a base de cultivo de Shuiao fosse alta, era extremamente superficial. Talvez ela não pudesse nem igualar alguém no 5º estágio celestial de condensação de Qi. Embora seus ataques fossem poderosos, eles eram muito inflexíveis. Ela também continuou a usar apenas um movimento contra ele repetidamente. Se ele se esquivou ou bloqueou, ela só continuou com aquele ataque. Enquanto isso continuava, Long Shen finalmente começou a sorrir. Bastardo, do que você está rindo? Tendo falhado em atacar Long Shen depois de tanto tempo e vendo os sorrisos abafados de Long Shen, sua raiva não pôde mais ser contida. Seu bastardo, você nem conhece artes marciais. Venha lutar comigo de frente se você tiver alguma habilidade. Long Shen finalmente não conseguiu mais conter a risada. Sua raiva anterior desapareceu em fumaça. Esta foi a primeira vez que ele encontrou uma mulher tão interessante. O rosto de Shuiao ficou verde, vendo as ações atuais de Long Shen como o maior tipo de insulto. Seu desgraçado! De repente, ela desistiu de seu ataque de artes marciais e veio até ele como uma pessoa comum sem nenhum treinamento. Isso estava muito além das expectativas de Long Shen, ele nunca tinha visto tal método de luta antes. Ele rapidamente estendeu os braços e tentou afastá-la. A atual Shuiao tinha enlouquecido, e ela nem parecia ver as mãos de Long Shen enquanto continuava sua investida. As grandes mãos de Long Shen então acabaram, agarrando firmemente o peito de Shuiao. A sensação suave e desconhecida fez com que os olhos de Long Shen se arregalassem. Quanto a Shuiao, quando ela sentiu um par de mãos grandes ali, foi como se ela fosse atingida por um raio e ela ficou completamente rígida em descrença. Desculpe, foi um erro. Long Shen apressadamente tentou explicar enquanto rapidamente retirava as mãos. Bastardo, eu vou te matar. Shuiao de repente agarrou seu braço e mordiu com força seu ombro. Não importa o que Long Shen tentasse, ela não soltava, e estava se tornando cada vez mais doloroso. Irritado e pressionado, Long Shen nem pensou antes de usar sua mão para espancar Shuiao de repente.
A sensação suave arrebatou Long Shen, mas a dor de seu braço rapidamente o trouxe de volta aos seus sentidos. Deixe-me ir ou eu vou continuar batendo em você, ameaçou Long Shen. Uma dor aguda veio de seu braço quando Shui Ao bufou levemente. Ela continuou a morder com força. Furioso com a dor crescente, Long Shen levantou sua mão grande e a espancou mais 3 vezes, cada uma com grande força. Ela soltou um gemido de dor e as lágrimas começaram a sair. Por um lado, ela sentiu dor, mas por outro, ela se sentiu injustiçada. Mas não importa o que, ela não iria deixar ir. No entanto, o que surpreendeu Shui Ao foi que depois de golpear seu traseiro 3 vezes, ele parou. Não importa o quanto ela continuasse mordendo, ele não se movia mais. Um bom tempo se passou. Talvez fosse por causa de como sua boca estava começando a doer ou talvez fosse por ela estar cansada, mas Shui Ao lentamente soltou seus lábios de cereja. O braço e as roupas de Long Shen estavam completamente cobertos de sangue agora. Long Shen suspirou, você aliviou sua raiva. Shui Ao olhou para Long Shen e viu que não havia raiva em seu rosto, em vez disso, havia uma melancolia fraca e triste. Por alguma razão desconhecida para ela, isso fez seu coração tremer levemente. Por que você parou? Por alguma razão, Shui Ao realmente decidiu perguntar isso. Ela se arrependeu assim que disse isso e seu rosto ficou completamente vermelho. Ah, eu não sou tão bom em bater em uma mulher. Não havia raiva em sua voz. Ele arrancou a manga, revelando que uma parte de sua carne havia sido praticamente arrancada. Ele então tentou usar aquela manga rasgada para se enfaixar. Essa frase dele fez com que o rosto dela ficasse ainda mais vermelho e sua raiva na verdade desapareceu. Vendo que Long Shen era completamente incapaz de enfaixar seu braço com uma mão, ela inesperadamente estendeu a mão e pegou o curativo, dizendo gentilmente: Deixe-me ajudá-lo a enfaixá-lo.